Bom, a gente recebe agora, a gente aqui no Hora H, a cientista política Gisele Agnelli, que é autora do livro Autocracia Made in USA. Gisele, bem-vinda, que bom tê-la aqui comigo no Hora H. Boa noite. Prazer é todo meu, Thaís. Gisele, vamos lá. É pouco tempo demais entre os atentados sobre Trump. Nós vimos o que aconteceu ainda na campanha, quando ele escapou por pouco, né? Acho que podemos dizer isso, numa coisa muito estarrecedora. Agora, mais essa tentativa. Qual é a sua leitura política do que está acontecendo? Lembrando que tanto lá na campanha quanto agora foram cidadãos americanos que atentaram contra Donald Trump. Pois é, Thaís, foram 3 atentados contra o Donald Trump. Se a gente pensar na história moderna dos presidentes mais recentes, presidentes dos Estados Unidos, foi o que mais teve atentados contra a sua vida. Mas é importante lembrar que aconteceu muito mais coisas no sentido de uma violência política mais ampla, né? A gente teve um incêndio na casa do governador John Shapiro, a gente teve assassinato da senadora Melissa Hotman e do seu marido, uma tentativa de assassinato também de um casal também do estado de Minneapolis, ali, deputado estadual. A gente teve o assassinato de Charlie Kirk. Então, queria citar até um estudo, um levantamento da Universidade de Princeton, que eles disseram que em 2025 foi o ano da escalada perigosa do ambiente de risco de violência política nos Estados Unidos. Então, essa violência passa a funcionar como um sintoma recorrente de um estado social de hiperpolarização. E no caso dos Estados Unidos, se a gente soma isso, né, uma ampla disponibilidade de armas, um governo se a gente for discutir aqui Big Techs, mídias sociais, está caminhando mais para uma desregulamentação, no sentido contrário do que corre a Europa ou até mesmo o Brasil, né? A gente tem aí um caldo para a gente analisar o porquê dessa escalada retórica e que vem primeiro como uma violência narrativa e depois como uma violência física, né? Casos que você lembra realmente vai deixando a gente mais estarrecido com o que está acontecendo num país que já adoece com seus atentados em escolas e com tantas vítimas inocentes. Agora, Gisele, eu queria te ouvir sobre onde é que o americano vai buscar a moderação, o contraponto, o buffer, como a gente fala em inglês, porque Donald Trump nunca quis esse papel, nem faz parte da sua personalidade. Não, e eu não vejo, pelo menos durante esse governo, um arrefecimento desse discurso do ódio de verdade, Thaís. Se a gente pensar em menos de 24 horas depois dessa tentativa de assassinato, o Trump deu uma entrevista no programa 60 Minutos para a entrevistadora Norah O'Donnell, e ela leu algumas partes do manifesto, né, no papel dela de questionar, que é o papel como você, de entrevistadora, de jornalista, né, e de fazer, claro, um papel de fazer perguntas desconfortáveis, né? E ele respondeu de uma forma chamando que ela é uma desgraça, né? Então, ali a gente já vê um padrão de uma violência política contra a apresentadora também. Então, eu não vejo como isso vai arrefecer, como se ele estivesse dobrando a aposta, né? O Trump está passando um momento, Gisele, de baixa popularidade em função da guerra no Irã, do preço da gasolina. Sobre isso, ele não consegue atacar nem os democratas e nem a imprensa, porque a imprensa e os democratas não podem ser responsabilizados pela escolha dele de atacar o Irã, né? Uma escolha em que ele fez, inclusive, sem ouvir o Congresso. Esse episódio do fim de semana, como você encara que ele contribui, de que forma que ele contribui para o bem ou para o mal à popularidade de Trump? Complica muito mais. Eu acho que, mesmo porque ele está usando esse atentado para 2 coisas, ele está falando, arrefecendo aquele discurso
que o extremismo vem da esquerda, que eu acho que é uma coisa que não cola muito, é muito menos sobre a ideologia desses indivíduos que estão fazendo um ataque, e muito mais como o governo Trump está produzindo indivíduos que interpretam a política como uma guerra moral, como os adversários como inimigos existenciais, é mais sobre isso. Outra coisa que ele também está tentando dizer depois do atentado é trazer para uma questão pública que também é muito, que traz muito os números dele para baixo, que é a construção que ele está tentando fazer ali na Casa Branca. Ele está tentando deixar a Casa Branca estender um grande salão ali onde ele faria as entrevistas, e segundo ele vai ser mais seguro. De fato seria, né? Mas essa construção tem várias questões de ele não quer abrir quem são os doadores, porque são pessoas muito próximas dele, e são pessoas que fizeram doações de campanha, existe uma acusação de corrupção ou quiprocó na política pública, e entre as pessoas que fazem doações, seja de campanha, seja na inauguração de quando ele entrou, né? E então ele quer manter esses doadores sem nenhuma transparência, né? E também porque ele não quer passar este gasto que teria que passar pelo Congresso. E é uma coisa que ele está evitando desde o começo do governo dele, né? Então ele está usando para fazer o atentado para fazer a política dessa grande reforma que ele quer fazer na Casa Branca. Eu não vejo nada disso melhorando a popularidade dele, Thaís. Claro, até porque tantas pessoas ali acabaram ficando em risco também. Nós conversamos com a cientista política Gisele Agnelli. Gisele, muito bom lhe ouvir, minha cara. Boa noite para você e uma ótima semana. Thais, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Uma boa noite para vocês.